fazer a leitura do livro Removendo as Raízes da Carência, que é do pastor Luiz Hermínio. O pastor Luiz Hermínio, ele é fundador-presidente do Ministério Mevan. E esse ministério, ele fica lá em Itajaí. O pastor tem um testemunho muito forte de libertação das drogas, né, de uma vida totalmente desvinculada com qualquer amor ao próximo. E ele vem trazendo, assim, de forma maravilhosamente a necessidade do amor, né? E aí a gente vê como que a cura, a libertação de tudo isso que um dia ele passou, né, pode ocorrer através de Cristo Jesus, né? E eu deixei algumas inscrições, eu fiz várias anotações do livro, eu super recomendo, é um livro que, principalmente, pessoas que querem liderar, querem ser líder, pastores, elas precisam ler esse livro, porque todas as pessoas que elas desejam curar vidas, elas primeiro precisam ser curadas. Amém? Então, o livro, ele é um livro fino, é um livro que não tem muitas páginas. Aqui na ficha catalográfica, nós podemos ver que é um livro de 2019, tem 102 páginas. Eu posso dizer que eu li quase todo o livro esperando uma consulta médica. Então, é um livro que você pode colocar na bolsa e quando você aguardar ali no consultório, já começar a ler, tá certo? O sumário desse livro, quais são os tópicos desse livro? O livro, ele apresenta o capítulo 1 ao 7. No 1, achados por Deus. No 2, a descoberta do nosso propósito. No 3, minha identidade de filho. 4, removendo velhas estruturas. 5, o medo não combina com você. 6, a glória de Deus. 7, a cura está no amor e alguns conselhos práticos. Eu vou abaixar um pouquinho mais, porque eu fiz um resumo, né? Deixa eu acertar aqui. Eu fiz um resumo bem legal aqui, que é isso, né? Eu fiz esse mapa mental e coloquei, assim, um resumo geral do livro e depois eu vou finalizar com ele, porque ele é o final de tudo. Então, isso tudo aqui vai ser depois compartilhado aqui no meu perfil. Vocês vão poder ter acesso a esse material que eu vou deixar aqui numa postagem, tá? Vamos lá para o capítulo 1. No capítulo 1, primeiro ele faz uma introdução, ele vai falar que somos achados por Deus. E eu achei muito interessante que ele usa uma passagem de Davi, né? Lá o Salmo 89, que vai dizer que achei a Davi meu servo, né? Muitas vezes a gente fala que vamos ter um encontro, né? Que nós vamos buscar a Deus, vamos isso, vamos aquilo. E ele traz uma perspectiva um pouco diferente, começando aqui o livro falando que nós é que fomos achados por Deus. Não foi Deus, não fomos nós que aceitamos, mas de Deus que nos aceitou, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos deu o Filho dele, foi Ele que nos escolheu. Então ele diz assim, o amor com Ele foi cuidado e transformou a nossa vida e liberta nossas mentes. Ou seja, Deus é amor e Ele nos amou primeiro. Ele nos criou, Ele viu que nós éramos obra-prima da sua criação e Ele nos desejou. Então, muito mais do que achar que a gente encontra Deus, na verdade, a gente permite abrir os nossos olhos espirituais e enxergar Deus ao nosso lado a todo momento, só que nós é que não estávamos vendo, amém? Então, é muito legal essa parte, né? E ele vai contando um pouquinho do testemunho de uma pessoa, de uma vida que eles cuidaram ali, né? E que nós precisamos cuidar dessas vidas. E ele diz assim, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. E quando Ele escolhe alguém para uma grande obra, não importa o que os outros possam vir a pensar. O Senhor também ama os hippies e também nenhum engravatado conseguiria ou teria coragem de ir até eles. Não tenho dúvidas de que Ele levantou o Tiago, que quem levantou o Tiago foi Deus. Hoje ele está com a sua esposa
e duas filhas atuantemente na obra. Isso aqui é o testemunho de um hippie que ele entregou uma fita cassete do seu testemunho para esse hippie veio a se converter, esse hippie foi ajudado pela igreja, ele fez um curso de missionários na Jocum e hoje ele é um pastor, sei lá, um missionário na Bahia. E ele vem dizer, Deus, ele quer usar qualquer um. A gente tem uma mania muito feia, né? De olhar para uma pessoa engravatada, muito bem alinhada, com uma voz maravilhosa, que canta muito bem. E aí a gente diz assim, Deus vai te usar grandemente, né? A gente, o profeta, sei lá, alguém. E a gente esquece que Deus, ele quer usar aquela pessoa que trabalha na casa de alguém para falar com o seu patrão. Deus quer usar o vendedor para você dar um sorriso e falar de Jesus também. Deus quer usar o médico, Deus quer usar o pequeno, a criança, Deus quer usar o seu filho, a sua filha dentro da sua casa. Deus quer usar o aluno, o professor, Deus quer usar o mendigo para você exercitar sua fé, para você realmente demonstrar o seu amor. Então, muitas das vezes a gente estereotipa, né, uma visão de um missionário, de um pastor, né? Quem talvez olhasse para o Luiz Hermínio, na situação que ele estava, traficante, drogado, uma pessoa envolvida com coisas que não são lícitas, né? Podemos dizer nos dias de hoje, um marginal. Quem olharia para ele e pensaria que ele seria uma referência, não digo só a nível de Brasil, ele é uma referência mundial. Quem um dia, se nós com os nossos olhos humanos olhássemos, talvez nós diríamos, é um pobre coitado, condenado, vai para o inferno, não tem jeito, mas ele teve alguém que pagou um preço por ele. A esposa dele é o testemunho, né? Quem sabe conhece um pouco do ministério, sabe que ela lançou um livro, né? Um livro e tem ali contado o testemunho de fé, de perseverança, né? Ela poderia ter todos os motivos para ter tantas carências, tantas raízes no coração, mas ela entendeu que ela era amada do Senhor, que ela é amada do Senhor, e que tudo aquilo que estava passando era um processo, e que quando ela saísse daquele processo, ela estaria mais forte, ela estaria preparada para curar vidas, e mulheres que também estão magoadas pelos mesmos problemas que um dia ela passou. Como ela poderia falar para mulheres que estão passando este cenário de caos com seus relacionamentos, com seu esposo, com seu casamento? Como ela poderia tratar alguém se ela não viveu a dor que o outro sente? Olha, minha amada, é na sua maior dor que Deus quer te usar. Não pense que essa dor é somente uma tribulação passageira. É sim passageira, vai passar. Mas é na sua dor que Deus quer te usar. Ele está te preparando. Um médico, para ser médico, ele faz o quê? Um curso de medicina. Ele vai para um pronto-socorro. Ele vai socorrer doentes, enfermos, pessoas que estão entre a vida e a morte. Um advogado, para ser o advogado, ele vai assistir várias causas, várias atuações. Ele vai trabalhar no escritório de advocacia. Ele vai fazer um estágio ali para ele ser um bom advogado. Minha irmã, para você ser uma serva fiel, uma boa serva chamada por Deus para fazer a obra, você precisa passar pelas coisas que você está passando, porque Deus quer te usar naquilo que você mais tem sofrido. Ele quer te curar e através da sua cura você vai curar outras vidas. Amém? Então ele diz aqui, ainda na página 15, Deus quer fazer coisas sobrenaturais através da sua vida nesses últimos dias. E você precisa entender que não é necessário ser isso ou aquilo para ser usado por Ele. Na verdade, você deve sentir alguém apenas porque o Senhor ama você e porque você o ama e que deve trabalhar para o reino dele. Quando Deus chamou Pedro para cuidar da igreja, Jesus não perguntou: Pedro, você ama essas pessoas? Ama a igreja? Ama a cidade? Não, Jesus apenas perguntou:
Pedro, tu me amas? O princípio de todas as nossas obras deve ser o amor a Deus e nunca os interesses pessoais. Querida, querido, pense que tudo que você faz não é por você. Hoje nós estamos acostumados a querer ir no culto e ouvir uma palavra para massagear o nosso ego, né? Para massagear o nosso ego, para dizer, ah, meu Deus, eu tô precisando de uma porta, me dá uma resposta. Ah, eu tô precisando disso, né? Essa oração pedinte. Não que a gente não possa pedir, podemos pedir, mas não é isso fundamental. Não é sobre isso. O que é fundamental é você entender que você é amado e ele te chamou para ser igual a ele, para amar vidas também. Amém? Vamos seguir porque é muita coisa, né? E aí ele fala de usar várias pessoas, deixa eu ver aqui. Então, o princípio de tudo é amor. E aí ele fala aqui, carência é doença, portanto, não pode supri-la, ela deve ser curada. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes as pessoas, elas estão carentes, elas vão pro shopping gastar. Deixa eu tomar um golinho do meu café. Elas vão pro shopping gastar, ou elas acham que o marido, um filho, eu preciso ter um filho. Eu não tenho um filho, mas eu preciso ter um filho porque eu tenho uma carência. Olha, minha irmã, meu irmão, eu não sei. Eu não sei quem é você que está me assistindo, eu não estou conseguindo ver porque eu desativei os comentários, eu não sei quem está entrando aqui. Mas uma coisa eu sei. Deus, ele não quer usar você naquilo que você acha, mas é o que ele acha para você. Então, a carência é a doença, você não precisa de nada para se preencher e de nada para fazer a obra de Deus. Não pense que se Deus te der aquilo que você quer, você vai ser mais feliz e vai fazer melhor, não. Meus irmãos, eu digo por testemunho próprio, eu tenho desejos e sonho e busco, já falei várias vezes aqui, tenho sonhos que eu estou orando há mais de 18 anos. Há mais de 18 anos eu oro por algo, mas eu estou chegando no nível de que eu estou entendendo que Deus não quer aquilo para mim. Eu estou orando e se Deus não está realizando, amém. Eu estou fazendo uma obra sem Deus realizar aquilo que eu tenho orado. Eu não preciso ter aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida para fazer a obra do Senhor e para falar que Ele é bom, que Ele me ama. Eu estou aqui para dizer que Ele continua me amando, mesmo que eu não receba o que eu desejo, eu também continuo amando e que eu posso ser usada aqui, aonde eu estou, do jeito que eu estou, sem a bênção que eu acho que eu poderia receber. Eu só preciso que Deus, então, coloque no meu coração, não, você tem que seguir sem mesmo receber a sua bênção. Então, nessa manhã eu quero dizer para você que está esperando algo e diz assim, eu só vou fazer a obra do Senhor quando eu tiver aquilo, porque se o meu marido não for curado, não tem cabimento eu falar de cura. Se meu filho não for liberto, não tem porquê eu falar de libertação, eu não tenho um filho liberto. Não, minha irmã. É desse jeito que você precisa falar. O pastor coloca aqui em algum momento do livro, eu não me lembro, de que quantas vezes ele tomou analgésico para subir no púlpito e para falar de cura e de pessoas saírem curadas do culto dele. Ele fala que Paulo tinha um espinho na carne e Deus permitiu que aquele espinho estivesse ali para que Paulo lembrasse que não é por ele. Não é por ele, Paulo, não é dele, mas é a graça de Deus que basta na vida dele. Esse é o princípio e é isso que nós precisamos entender, amém? Então vamos para o capítulo 2 do livro, ele vai falar muito de que a carência, primeiro no capítulo 1 ainda, lhe tira do prumo, né? A gente acaba se cegando, não vendo, não conseguimos ver, não conseguimos compreender o que está acontecendo, porque a gente só tem o nosso pensamento voltado para aquela amargura, para aquela tristeza, para aquilo que ainda não aconteceu, ou por aquela pessoa que ainda não nos perdoou. Então, minha irmã, faça você primeiro, perdoa você primeiro,
continue marchando, ainda que aquela pessoa nem olhe na sua cara, como acontece comigo de virar a cara na rua, mas eu perdoo, eu amo, eu oro, eu continuo fazendo a minha parte, porque nenhuma carência vai me tirar do prumo que Deus tem para mim. Amém? Então ele termina o capítulo 1 dando algumas dicas que diz assim: a carência não pode ser suprida porque ela é uma doença, ela tem que ser curada. Cure seu sentimento de rejeição, e então sua liderança será eficiente. Esse livro é maravilhoso para líderes. Quando você vencer a rejeição, virá o tempo da aceitação e será da aceitação. Você nunca vai aprender a lidar com a honra sem aprender a lidar com a desonra. Se decepcionar facilmente é colocar o foco em outro lugar que não é Jesus. Para de ser mimimi, para de ser crente mimimi. Ah, não gostam de mim, não olham pra minha cara bem, não me aceitam. Olha, sinceramente, dizer assim, eu não tô nem aí, talvez até soe forte demais para os irmãos, mas é exatamente isso. Eu não tô nem aí se gostam ou não gostam de mim. Eu simplesmente faço a minha parte sem ofender o meu irmão, né? Não é que eu não estou nem aí para as pessoas, né? Em uma das pregações do pastor Luiz Hermínio, ele fala: se você não está preocupado com as pessoas, então você está totalmente errado. Você tem que se preocupar com o ser humano, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional, é um Deus de relacionamento, mas não é isso. Na verdade, eu não me preocupo no sentido de me abater. Eu não me preocupo no sentido de não me paralisar. Eu vou tentar sempre fazer a minha parte. Eu vou tentar sempre fazer o meu melhor. Eu vou tentar sempre ser uma pessoa simpática, amável e fazer de tudo para que as pessoas, né? Eita, caramba, eu bati aqui, foi sem querer. Fazer de tudo para que eu leve a mensagem do nosso Salvador da melhor forma possível. Mas ainda que o coração dessas pessoas estejam fechados, elas só consigam olhar para os defeitos da irmã Luciana, elas só consigam olhar para mim para tirar pedras, eu ainda assim vou continuar, porque eu sei que quem me ama é Deus. Quem me chamou é Deus. Eu sei que o meu Salvador vive e é Ele que vai falar por mim. Então eu decido continuar, ainda que pessoas se levantem, porque eu não sou movida à voz do homem. Eu não sou medida pela voz do homem. E é isso que eu quero que vocês tirem nessa manhã, minha irmã. Você não é medida pela voz do homem. Você não é movida pela voz do homem. Quem te move é Deus. O teu combustível é Jesus. Amém? Então, no capítulo 2, gente, eu vou ter que acelerar, porque tem muita coisa pra gente aprender. No capítulo 2, eu coloquei aqui, acho que eu vou seguir o meu plano, que aí vai ser mais rápido, né? O propósito é o propósito é encontrado na caminhada. Então, no capítulo 2, o pastor vai trazer justamente isso, no sentido de que muitas vezes a gente quer fazer a missão que Deus tem colocado no nosso coração, fazer uma obra, pregar o evangelho. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa para Deus, mas a gente só acha que a gente pode fazer depois que o propósito que Deus colocou se cumpra. Só que não é assim. Ele vem dizer aqui, e eu concordo em grau, número e gênero, que a gente encontra o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a nossa vida na caminhada. Existem vários livros aí, nós lemos aqui o do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, tem aqui no perfil do Instagram todo o livro lido, e ele vai dizer a mesma coisa que o pastor Luiz Hermínio está dizendo aqui. Você precisa participar do propósito. É na caminhada do propósito que você vai descobrir, né, o que Deus tem para você. Amém? E aí ele diz, só precisamos confiar, perseverar, principalmente abandonar projetos pessoais. Se você quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, abandone seus projetos pessoais. Ainda que seja difícil para você, você precisa abandonar os seus projetos pessoais, porque os projetos que Deus tem para sua pessoa é maior do que os projetos que você
você tem projetado. Ah, minha irmã, então você está falando para eu rasgar o meu projeto e não projetar? Não, coloca num papel, mas apresente ao Senhor. Senhor, eis aqui o meu projeto. Eu tenho pedido ao Senhor respostas. Se esse projeto realmente está no teu coração, que nessa minha caminhada ele venha se cumprir. Não se paralise ou fique esperando. Faça o que hoje você pode fazer. Se você é uma cozinheira, está numa cozinha, faça o teu melhor cozinhando e fale de Jesus aí. Se você é uma professora, mas eu queria ser sei lá, qualquer outra coisa, uma pastora e eu sou uma professora, sei lá, qualquer coisa que seja. Comece fazendo aí. Eu sou só uma dona de casa. Então comece aí na sua casa, fazendo aquilo que Deus já te colocou. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu destacar. Eu vou destacar essa aqui na página 31. Se não abandonarmos nossos projetos pessoais, não respeitarmos os processos, não confiarmos nos princípios do reino, na doutrina do evangelho e encargo pessoal que Deus nos deu, não vamos chegar a lugar nenhum. Por outro lado, não tente avançar por conta própria, copiar ministérios que deram certo. Não se desgaste tentando avançar para fora dos limites que Deus estabeleceu para você. Por que nos frustramos? Por que andamos tão cansados? Por que as coisas não fluem? Por que estamos funcionando no piloto automático? Tenho certeza que você já se viu em algum desses dilemas, mas já parou para pensar no que tem feito para o Senhor? Viver o evangelho não é cansativo, o ministério não é fatigante. O que causa esses sintomas é fazer o que não fomos chamados. Achei isso tão lindo e tão forte, né, para fazer. Estar envolvido em trabalhos que Deus não abençoou. Aleluia. Tá cansada? Chega na igreja e fala assim, não tô dando mais conta. Ora a Deus. Se você está envolvida com aquilo que Deus te chamou. Porque quando Deus nos chama, a gente pode até não ter nenhuma faculdade de teologia, mas Deus vai nos capacitando e vai nos levando. Eu não estou aqui desmerecendo fazer faculdade, estudar, fazer curso. Eu mesmo já tenho minha faculdade e estou fazendo teologia. Não estou desmerecendo. Eu estou dizendo na fluidez do propósito. Ele começa a acontecer. Ele começa a operar. Amém, minhas irmãs? Então, deixa eu ver. Eu vou para o capítulo 3 já. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa no 2 que eu quero citar. E aí, eu tô tendo muita luta, como é que tá sendo quando eu tô fazendo esse trabalho? E ele fala aqui, a unção atrai perseguição, né? Minha irmã, quando a gente é chamado, meu irmão, e é ungido pelo Senhor, a perseguição vai vir. Ele diz assim, sabe por que Davi foi rejeitado? Pelo que ele era, não pelo que ele fez? Ele era muito amado por Deus. A perseguição vinha de todos os lados, mas principalmente daquele a quem Davi servia, Saul. Mas enquanto Saul jogava a lança em Davi, Davi tocava a harpa para Saul. Por que você não aprende a tocar a harpa para quem lhe joga a lança também? Eu achei isso lindo, lindo, lindo. Então toca a harpa para aqueles que têm lançado lança na tua vida. Eu tenho aprendido isso. Olha, minhas irmãs, eu vou te dizer uma coisa. Eu antigamente era assim, eu ia para a igreja e eu achava que eu tinha que ser aceita naquela igreja, naquele ministério, né? Como eu tô na Assembleia de Deus e a gente vai sendo direcionada às vezes numa congregação, no outro, né? Eu participava numa congregação aqui perto da minha casa, que é da Matriz, e eu achava que eu tinha que ser aceita, que eu tinha que ser querida por todos. Eu tinha esse falso conceito, e aquilo ali só me fazia o quê, gente? Esfriar na fé. Porque eu chegava ali e eu estava preocupado se a irmã XYZ, ela gostava de mim, se ela ia rir para mim, se ela iria falar direito comigo. Mas desde o momento em que eu aprendi que eu tô ali para tocar a harpa,
que eu tô ali para fazer o quê? Uma conta de somar, né? De multiplicar, e que eu não preciso ficar preocupada se a irmã X, Y ou Z vai hoje olhar alegremente para mim, ou vai falar bem de mim, ou se ela já falou mal de mim. Todo o meu relacionamento com Deus dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor mudou. Hoje eu não tenho essa necessidade. Eu não tenho. Como eu falei para os irmãos, eu tinha essa carência dentro de mim, essa necessidade de autoaceitação. E hoje eu não tenho mais. Eu sou livre, eu sou liberta, eu sou lavada, eu sou remida na promessa de que quem me ama é Deus. Deus me ama e eu preciso transparecer o amor dele, porque eu o amo e eu quero ser como ele. Amém, é isso que basta. Agora, se a irmã vai rir, não vai rir, se ela vai falar mal de mim, se ela vai me tirar do trabalho, se o pastor vai me colocar, eu continuo seguindo, fazendo a minha parte. Amém? Capítulo 3, gente, tem que acelerar, já estamos um tempão aqui, né? Mas é um livro fino, porém tão profundo, por isso que eu recomendo vocês comprarem, porque ele é profundo, ele vai falando em tantos temas que a gente precisa aprender, né? O capítulo 3, ele tem como título Lembrar de onde viemos, lembrar de onde viemos muda o nosso destino. A nossa identidade está firmada na origem, não no passado. Eu achei isso também uma grande sacada. Por quê? Nós somos o quê? Originados aonde? No coração de Deus. Nós fomos criados por quem? Por Deus. Então, não adianta eu ficar triste. Porque eu fui. Porque um dia eu fui isso. Porque um dia eu fui amante. porque um dia eu fui viciado. porque um dia eu fui alcoólatra. porque um dia alguém destruiu o meu lar. porque um dia... Ei, amado, isso é o teu passado. A sua origem é que interessa. E a sua origem é: eu fui criada no coração de Deus. Eu nasci no coração de Deus. Eu fui sonhada pelo Senhor. Havia milhões de espermatozoides. E aquele que completou a célula com o óvulo, com a célula da minha mãe, que é o óvulo, ela foi escolhida a dedo pelo Senhor. Eu não sou obra do acaso. Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou perfeita aos olhos de Deus. É isso que vai fazer você seguir rumo ao alvo. E eu botei aqui, pare, que é o que ele escreve. Pare de perder tempo com coisas que não foi chamado. Também é algo que a gente já falou aqui, né? Que a gente se cansa muito, né? E ninguém precisa dizer quem eu sou. Se eu preciso de alguém para me dizer quem eu sou, para dormir satisfeito, é porque ainda não descobri Jesus. Amém? A sua identidade é formada no Pai, né? Então, você tem um Pai que te ama. E você tem que aprender com Jesus. Eu fiquei meditando, eu fiquei um tempo aqui parada nisso aqui, né? Porque a gente lê muito João 8, né, 14, isso aqui, e a gente leva muito assim, só no sentido de quem é Cristo. Mas isso aqui é uma autorrevelação para nós. Olha só, eu sei de onde vim e sei para onde vou. E por isso meu testemunho é verdadeiro. É Jesus falando dele. Mas nós temos que ter espelho em quem? Em Jesus. Então você nessa manhã diz assim: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Fala aí aonde você ia. Aleluia. Aleluia. Não sei se travou, deu uma travadinha aí. Amém? Eu vou botar os comentários porque a minha conexão não tá muito boa, mas então eu vou deixar pra gente poder ver se sai fora, vocês me avisam, amém? Então, esse é o trecho que está aqui, né? Nós precisamos viver na contramão do mundo, amém? Viver na contramão do mundo.
Então tá aqui, o pai chama seus filhos para viverem um estilo de vida que segue na contramão da cultura. Glória a Deus. Então ele diz assim, a verdadeira credencial do filho se revela no trato com as pessoas no dia a dia. Não está relacionada com os altos e baixos de espiritualidade nem com o barulho do culto do domingo, mas no relacionamento com os ingratos, com os maus, com as pessoas de posição ou com pessoas de poucos recursos. Se amar quem nos ama é fácil, para qualquer um, então a credencial dos filhos de Deus está em amar os inimigos. Amém? Então, para você remover as carências, as raízes de carência da sua vida, você precisa entender que o amor está em ti, porque Deus te amou. E você quer ser cópia de Jesus. E se você quer ser cópia de Jesus, você tem que amar. E amar principalmente aqueles que não nos amam. Amém? Então, é a nossa identidade. A nossa identidade é essa. Precisamos viver na contramão do mundo. Para viver o propósito de Deus, precisamos seguir na contramão da cultura. Somos os representantes de Cristo, aquele que sabia de onde veio e para onde vai. Capítulo 4. Remova tudo que está fora dos planos de Deus e dos fundamentos errados. Saia do lugar de ilusões. Vamos lá para o capítulo 4. Ainda estamos na metade. Capítulo 4. Removendo velhas estruturas. Esse capítulo 4, minhas irmãs, também, ele é pequenininho, mas você fica pensando assim, que loucura. O pastor escreveu, citou um versículo, né, um trecho da Bíblia em Mateus 7:24, e depois ele escreveu 2 páginas, e você fica ali pensando nessas 2 páginas, e eu fiz aqui um resumo. O resumo diz assim, tá aqui. Deus quer que mergulhemos no profundo. Ele quer, por meio das nossas experiências com Ele, remover, resolver, tirar e mudar as nossas velhas convicções que nos impedem de crescer. Firme-se na palavra e transforme-se pelo poder da palavra. E aí eu quero destacar aqui, a gente já está no capítulo 5, de que só existe uma maneira de você remover as carências, né? A gente está falando aqui, Deus quer fazer isso, Deus quer fazer aquilo, Deus quer tirar isso, Deus quer tirar aquilo, Deus quer tirar aquilo outro. Só que, como é que eu faço isso? Lendo a palavra, buscando intimidade com o meu Deus. Esse é o propósito do meu perfil. Qual é o meu propósito? É que você venha ter uma vida com Deus. E a vida com Deus é viver o propósito. E como é que eu vivo o propósito? Buscando mais e mais intimidade com o Senhor. Porque aí Ele é revelado a você. Você vai viver a caminhada com Deus. Você vai viver com Deus. E é nessa caminhada que Deus vai revelar o propósito. Amém? Uma coisa que ele destaca no capítulo 5 é sobre o medo. O medo não combina com você. Oh, glória! Eu, Luciana, uma criança que foi criada reprimida, com medo de abrir a boca, de falar. Aquela que foi criada lá na Baixada Fluminense, que não tinha perspectiva de vida nenhuma, onde a maioria dos amigos de infância já morreram porque estavam nas drogas, no tráfico. Aquele onde mulheres não tiveram um futuro tão brilhante, mas Deus me escolheu e eu não tive medo de seguir, eu venci os meus medos e nesta manhã eu digo para você, vença os seus medos, porque não é o nosso passado, como já foi falado aqui, é a nossa origem. Aquele que se deixa vencer pelo medo do passado, perde a oportunidade que Deus dá de você viver um futuro brilhante, principalmente na presença dele, falando dele, pregando sobre ele, transmitindo o que ele quer na sua vida. Amém? Viver o propósito de Deus gera necessidade de perdão, né? Então, isso é um outro assunto que ele traz aqui. Não tenha medo de perdoar, não tenha medo de buscar, né? E eu quero destacar aqui no capítulo, é o 5 que eu tô, no 5, né? A construção da arca, né? Ele fala sobre isso, a arca por Noé levou muito tempo. E aí ele disse assim, eu achei isso tremendo, né? Ele diz assim,
quando a gente vê a história de Abraão, que Abraão vai sacrificar ali, né, o filho, porque Deus pediu, na hora H, o que acontece? Deus proveu o cordeiro ali para o sacrifício. A arca poderia ser a mesma coisa, vai chover, né? Abraão não é amigo de Deus, não é o cara que tá ali, né, que Deus tem amizade com ele. Deus podia prover, só que precisava de um processo. Enquanto Abraão construía a arca, Deus estava preparando ele. Enquanto Abraão estava ali anos, né, batendo madeira, cortando madeira, né, colocando tudo certinho, pensando, elaborando, projetando, Deus estava preparando ele, né? Deus estava elaborando minuciosamente todo o seu caráter, todas as suas características, todo o seu trabalho, sua paciência, sua perseverança. Ei, minha irmã, você tá falando, tá demorando, mas é porque Deus está o quê? Elaborando você. Deus está te preparando. Deus está fazendo com que você avance, cresça, melhore, persevera, né? Treine tudo isso que você vai precisar. Amém? Então, você precisa lançar fora o medo e continuar. Ele diz assim, eu gostei muito disso. Eu creio que o Brasil está entrando em um tempo e não dá mais para ficar lambendo feridas quando coisas novas estão acontecendo. Isso aí é o medo do novo, né? Ele está trazendo aqui para você não ter medo do novo. Não podemos mais ficar presos em nossas denominações com medo de Deus. Por medo, confundimos lugar secreto com lugar de fuga. Nossa, eu parei aqui e fiquei, Jesus. Quantas vezes a gente entra no nosso lugarzinho, né? Na nossa casquinha, no nosso casco de tartaruga e ficamos lá dentro quietinha. Ah, não, eu não vou fazer isso não. Mas é medo do novo, é medo do que Deus está te apresentando. Ei, minha irmã, nessa manhã você precisa se libertar do medo. Você precisa, meu irmão, se libertar do medo. Saia desse seu casco de tartaruga, dessa sua casinha de proteção que você criou. Porque como que você vai fazer aquilo que Deus quer se você já colocou e já determinou como Ele deveria fazer? E Ele não quer do seu jeito, Ele quer do jeito dele. Você precisa, minha irmã, entender de uma vez por todas, não é por você, é por Ele, é do jeito dele, da forma como Ele quer. Amém? Glória a Deus. E ele diz assim, por medo eu queria fugir de Itajaí, que é a cidade que ele mora, é testemunho dele. Quando me converti, pois ali foi o lugar onde decepcionei muita gente antes de conhecer a Cristo. Por medo, os discípulos também se esconderam após a morte de Jesus. Por medo, Pedro afundou, pondo fim às suas experiências sobre as águas. Por insegurança e dúvida, muitos não iniciam o ministério, pois encaram o revestimento com o Espírito Santo como uma promessa, não como uma realidade. Mas o poder da ressurreição de Cristo é suficiente para nos capacitar a confrontar os medos de nossa alma. A paz seja convosco. Essa não é para nós uma imensa segurança? Precisamos nos livrar do governo da alma e submetê-lo a um espírito convicto no poder da ressurreição de Cristo. O que é o governo da alma? Governo das emoções. Ah, eu só faço isso se eu sentir isso. Tem gente que só pensa que a pregação foi boa porque sentiu o arrepio na espinha. Ei, minha irmã, tem pregação que está indo direto no nosso coração. Deus está lançando a semente e a gente não recebe porque o pregador não gritou mais alto, porque a irmã não falou no mistério, na língua estranha. Abra sua mente e avance no novo de Deus, né? Não se alicerce na alma. Capítulo 6, penúltimo capítulo, diz assim, a glória de Deus. E é os 2 pontos que ele vai alicerçar e eu vou resumir bem
tanto o 6 quanto o 7. O que você precisa? Eu já falei aqui, para se livrar daquilo que te magoa, daquilo que tá, dessa raiz que está dentro do teu coração. Talvez é uma mãe que não te amou, te abandonou, você foi largada com uma avó, foi criada com uma tia, ou mesmo num orfanato. Talvez foi um abuso, né? Um abuso sexual na infância, que você sofreu algo, eu não sei, talvez foi a traição do seu marido, que você não esperava, ou uma mentira, um segredo, eu não sei qual é a raiz que está aí no teu coração te impedindo de avançar. Mas uma coisa eu sei, a receita para você se livrar de tudo isso é permitir que a glória do Senhor entre na sua vida. Você precisa ter a glória do Senhor. A palavra é clara com Paulo, somente a graça do Senhor nos basta. E ele diz assim: quando a glória de Deus vem para a sua vida, você também começa a olhar para os outros com olhos de bondade. Meus irmãos, eu tinha um péssimo defeito de olhar para alguém e quando eu via os defeitos ou algo que Deus me mostrava, eu já ficava com aquela pessoa, né? Não que a gente não deva ficar com o pé atrás, é óbvio que a gente tem que ficar com o pé atrás, mas a gente tem que ter um olhar de amor. E o que é um olhar de amor? Que aquilo que aquela pessoa está fazendo não vai ser o que, se ela realmente tiver o encontro com Deus, ela entender o propósito de Deus, não é o que vai defini-la. Ela pode ser transformada. E Deus a ama. Quem sou eu para não amá-la? Se eu quero ir para o céu, eu preciso amar. Então, eu comecei a olhar com mais amor para os irmãos. Então, esse é o convite. A gente precisa deixar a glória de Deus invadir a nossa vida. E ele diga assim, viva plugado na glória de Deus, né? Aí ele diz, não espere que alguém venha agitar as águas para você, né? Ou seja, aquele paralítico no tanque de Betesda, ele estava esperando ali o anjo agitar a água e alguém levar ele. Se você pode ir até lá, minha irmã, nessa manhã, vai em direção à glória de Deus. E o último capítulo, é o 7, não é isso? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que eu fiz o resumo. Aqui é o capítulo 7, isso mesmo. Ame o outro, não porque ele é, mas porque é amor. Foi como eu já falei. E tudo isso você vai buscar na intimidade, na busca com o Senhor. Eu quero dizer aqui, ele contou aqui um testemunho muito forte, né? De um irmão que sempre recebia as pessoas na igreja dele com muito amor. E um irmão coreano que chegou, né, para visitar, perguntou por que ele dizia que amava e beijava e tudo mais. E ele diz, eu não o amo pelo que você é, né? Eu amo pelo que eu sou, e eu sou alguém que entendeu o amor de Deus e ponto final. Amar com o amor de Deus significa não esperar nada em troca. O amor é ágape e não impõe condições. Ele ama primeiro, antes que o outro decida amar. O amor de Deus não está condicionado a mim e não pode aumentar nem diminuir caso eu decida orar mais, ofertar mais ou ser mais frequente na igreja. Ele é um amor único, inexplicável e difícil de entender. Por isso, todas as vezes que nós erramos, a tendência é acharmos que Deus não nos ama, ou nos ama pouco menos, mas Deus não usa méritos humanos para determinar o seu amor. E a minha oração nessa manhã foi essa. Eu falei, Deus, eu não sou medida, Senhor, por méritos humanos. Eu sei que eu tenho minhas falhas, eu sei que eu tenho ainda coisas que eu preciso romper, mas eu sei que isso não me define, porque quem está me medindo é o Senhor, e a sua medida, ela é justa. A tua medida não é a medida do homem. Então, me usa nesta manhã. E é assim que nós temos que pensar, minha irmã. Quem mede você é o Senhor e não o homem. E aí eu aprendi uma coisa, né, que ele ensina aqui. Seja satisfeito com o que você já tem hoje, né? Tenha amor
por tudo aquilo que Deus já colocou na tua vida. E ele diz assim, temos uma mania errada de dizer que o melhor de Deus está por vir. Eu nunca pensei nisso, né? Quando, na verdade, o que Deus tinha de melhor já veio até nós, Jesus, a exata expressão do amor do Pai. E por que ainda tratamos o Espírito Santo como uma promessa e não como uma realidade? Não devemos orar para que o Espírito Santo venha, né? Mas somente agradecer porque ele já está entre nós. Não podemos esperar algo que já recebemos gratuitamente. Gente, quantas vezes a gente ora, vem Espírito Santo, né? A gente pode pedir a manifestação dele, né? E também para que Deus abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa sentir a presença dele. Mas a gente já tem o Espírito Santo no nosso meio. Amém? Achei isso também muito, muito incrível, né? E é isso, né? O livro vai trazendo justamente esse convite que você venha ter um relacionamento com Deus. E eu gostei aqui no final, antes de fechar o livro, né? Por mais que não entenda o hoje, o que está acontecendo com você aí na sua casa, na sua igreja, na sua vida, mas aquela pessoa que te feriu, ela está cooperando para o seu bem. Essa situação que está acontecendo com você está acontecendo para o seu bem. Eu já dei um testemunho aqui, né? Algumas irmãs conhecem a minha história de que eu estava numa igreja, aqui na congregação da minha igreja, e eu fui muito ferida nesse ministério, muito, muito, muito ferida. E eu falei assim, agora eu vou para a sede e vou ficar lá na sede e vou sentar quietinha no meu banquinho e vou ficar lá e ninguém vai me ver, eu não vou nem abrir a minha boca, vou ficar quieta, eu não quero mais fazer nada para ninguém, já que todo mundo se levanta e fica essa confusão, eu não quero nada. E eu fui para lá, né, minhas irmãs? Eu fui para lá sem ter um trabalho, uma obra, né, na casa do Senhor, apenas ouvinte da palavra do Senhor, e entrou a pandemia. E na pandemia o meu coração ardia em fazer algo para o Senhor. E foi aí, nesse momento, onde eu fui ferida, que eu abri esse Instagram, né? Eu abri esse Instagram e comecei, né, a falar com o Senhor que eu queria fazer algo para as irmãs. E aí eu comecei a postar, né, meus estudos, falar da palavra de Deus. Então, é exatamente isso que está escrito aqui. Aquela ferida foi aberta, mas ela só contribuiu para hoje eu estar aqui fazendo o que Deus quer que eu faça. Amém? Glória a Deus, né? E aí eu diz assim, eu recebo a glória de Deus na minha vida e Deus me ama. Eu fechei esse livro assim, né? E ele fecha o livro com conselhos práticos, né? Que eu vou resumir aqui na minha folha. Eu vou postar essas folhas, vocês fiquem ligados que ao longo do dia eu vou postar. Eu só preciso escrever um texto, já embaralhei tudo, né? Que bênção. Eu já embaralhei tudo, eu não botei números. Número 5, aqui assim, peraí, 5, Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui, embaralhei tudo, tá aqui. Então, qual é o meu resumo do livro, né? Nesse mapa, eu gosto muito de fazer um mapa conceitual, né? O resumo é removendo as raízes da carência. Como é que eu faço isso? Acreditando que eu fui achada por Deus, que há um propósito na minha vida e eu tenho que ter uma vida como filha. Esses são os 3 princípios. Saber que eu fui achada, que há um propósito na minha vida e eu aceitar e viver como filha de Deus. A cura, ela vai chegar através da intimidade com Deus. E a intimidade, jejum, oração, leitura bíblica, uma vida de devocional, né? Como eu sempre falo aqui. E aí, com isso, você vai permitir que a glória dele transborde na sua vida. E no amor de Cristo você vai conseguir lidar com as situações do seu dia a dia. Esse é o segredo para a cura. A cura é isso. Tenha intimidade com Deus, que você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Principalmente, você vai ser capaz de remover velhas construções.
velhas construções, para que você possa colocar os alicerces de Deus na tua vida, principalmente tirando o medo. E aí, ele vai deixar mais dicas no final do livro. Desfrute o que você conquistou. Se alegre com a vitória dos outros. Espere o seu tempo, o tempo da sua vitória no Senhor. Estabeleça prioridades, avalie o seu crescimento na obra, busque em Deus o seu chamado, não alimente a desesperança, não se cobre tanto, porque você pode errar, você tem as limitações humanas, e pare de correr atrás das coisas. Pare de correr atrás das coisas. Para a gente fechar aqui, eu quero ler. Você pode fazer a denominação crescer, o reino não. O reino quem faz crescer é ele. Pare de correr atrás de números, seja um cidadão do reino, plante e vá dormir, que Deus dará o que você precisa. Você não está vendo, mas ele está fazendo. Amém.